Queridos, nós temos feito nas quartas-feiras a meditação e o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Estamos falando dos temas que Jesus abordou no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, do capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, é um sermão, é uma palavra, é um momento de compartilhamento de Jesus com seus discípulos. Eu imagino sempre Jesus, e ele toma essa dimensão de ser sermão do monte, porque Jesus leva os seus discípulos a uma montanha. Aleluia. E no alto daquela montanha, ele se reunia e ele ensinava os seus discípulos. Ele falava com os seus discípulos. Ele comungava com seus discípulos. E Jesus ensina muitas coisas. Nós já abordamos aqui alguns aspectos do Sermão do Monte. E nós estamos falando, baseados nos versículos, nós podemos até ler novamente, dos versículos 27 até o versículo de número 32. E hoje eu quero encerrar essa parte e depois partirmos para outros temas. Então nós já falamos, enquanto os irmãos folheiam a Bíblia, nós já falamos das bem-aventuranças. Coisa boa. E a bem-aventurança, o que Jesus estava dizendo? Eu vou dar felicidade para vocês, né? Eu vou dar bênção para vocês, eu vou deixar vocês aí. Pode deixar lá sobre o compromisso conjugal, quem está na mídia aí, pode deixar que daí eu vou tentar passar daqui. O compromisso conjugal, ponto 3, né? Já falamos envolvendo então a felicidade. Quem é que não quer ser feliz? Agora, a segunda pergunta, você é feliz? Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas não são felizes. As pessoas buscam coisas para preencher o vazio que tem dentro deles. Hoje nós estamos enfrentando crianças infelizes, adolescentes infelizes, jovens sem sonhos. A gente parece que vê assim, dentro de poucos anos, mudar tantas coisas. Eu não sei se a minha infância ela foi muito diferente, mas a gente tinha um sonho porque a gente não tinha nada. Então, uma balinha que o pai trazia da cidade nos dava uma alegria tremenda. E até hoje parece que eu sinto o gostinho daquela balinha que o meu pai trazia, porque ganhar uma bala era uma coisa um pouco difícil, distante. Eu não sei se o nosso mundo em que nós estamos vivendo hoje proporcionou muito acesso. E as pessoas têm tudo na palma da mão, e daí eles não têm nada também. Porque a maioria do ser humano coloca e centra a busca da felicidade nas coisas passageiras. Só que Jesus chama os seus discípulos para uma conversa, ele diz, não, vocês vão ser diferentes. Ele chama os salvos a uma conversa e diz, vocês vão ter uma experiência diferente. Vocês vão ter uma felicidade diferente. Essa felicidade não vai ser baseada nas coisas, porque roupa, carro, bens materiais, eles passam, eles são passageiros. Às vezes tu leva, agora há poucos dias eu vi os irmãos aqui de Guaíba, aquela região até, pessoas bem conhecidas da gente, que levaram anos para construir uma casinha, e uma tempestade num instante destruiu tudo. Então, se você centra, claro que dá tristeza da gente ter as perdas daquilo que é necessário, especialmente daquelas condições básicas da gente. Mas Jesus, ele está ensinando seus discípulos a terem uma dimensão que ela não era baseada nas coisas materiais, mas ele traz o seu reino. É por isso que Jesus diz, o meu reino, ele não é de comida, ele não é de bebida, ou seja, não é de coisas materiais. E hoje as pessoas acham que o bem e a felicidade está na comida, está na bebida. Você sai um final de semana e vê quantas pessoas bebem, ou quantas pessoas tentam se divertir para trazer a felicidade. Até nossos irmãos são vítimas depois, no trânsito, como é o caso de um dos obreiros nossos, que no trânsito, o carro dele, bateram nele, e as duas pessoas estavam embriagadas.
achavam que estavam buscando a felicidade. Então, Jesus, ele traz a felicidade para uma outra dimensão. Ele diz, o meu reino não é de comida, não é de bebida, mas o meu reino tem uma dimensão maior, ela é de gozo, ela é de alegria, ele é de paz no espírito. Vimos aqui os relacionamentos, e quando nós chegamos a partir do versículo de número 27, Jesus toca num assunto que ele é delicado, mas ele está aqui para nós pensarmos sobre ele e estudarmos. E ele diz assim, 5:27, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Vamos em Marcos. Marcos, capítulo de número 10. O Evangelho de Marcos, Jesus toca novamente neste assunto. A partir do versículo 1, Jesus está orientando os seus discípulos com relação a esta área. Nós vamos ler capítulo 10 de Marcos, versículos 1 ao 9. Marcos, capítulo 10, versículos 1 ao 9. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha de costume. Versículo 2. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o, é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Amém, irmãos? É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Nós, então, quando abordamos esse tema, ou outros temas que Jesus trabalha aqui, nesse recorte de versículos, nós chamamos na teologia, nessa perícope, nesse recorte de versículos, Jesus está tratando de coisas que o povo de Israel enfrentava e que nós enfrentamos também. Possivelmente aqui nesta noite tenha vários irmãos e irmãs que enfrentaram questões de divórcio, que enfrentaram questões de separação. Nós precisamos olhar isso do ponto de vista do padrão do comportamento que Deus coloca para nós vivermos. Quando Jesus ensina o Sermão do Monte, ensina os seus discípulos, a perspectiva de Cristo, a perspectiva do reino, a perspectiva divina é daquilo que Deus pensou
e que planejou. Eu vou repetir. A perspectiva do que está, daqueles que vivem no reino, daqueles que foram resgatados por Deus, e eu espero que os irmãos compreendam bem isso, é uma perspectiva divina, não é uma perspectiva humana, não é uma perspectiva natural, porque se eu pegar esse texto aqui hoje, e colocar em muitos lugares, eu vou ser taxado de nazista, de fascista e de alguma outra coisa retrógrada que o mundo está nos qualificando. Isso na filosofia e na ideologia se chama patrulhamento. Nós estamos vivendo um tempo de patrulhamento ideológico, nós estamos vivendo um tempo de um politicamente correto, mas o politicamente correto é na dimensão humana, natural, e eu vou um pouquinho mais, é pecadora, é fora do padrão de Deus. Quando nós falamos no padrão de comportamento que Deus estabelece, é porque nós saímos do reino das trevas, saímos da perspectiva mundana, fomos resgatados, fomos tirados de lá. Eu gosto da expressão, nós somos libertos disso, libertos do pecado. Mas daí você vai dizer, mas pastor Eliezer, isso já aconteceu, acontece, vai continuar acontecendo. Sim, irmãos, se nós estivermos apenas vivendo na dimensão humana e na dimensão deste mundo, nós vamos continuar perpetuando coisas que desagradam a Deus. E coisas que desagradam a Deus, isso nos afasta de Deus. Aqui, quando nós lemos essa perspectiva bíblica, é porque Jesus estava ensinando os seus discípulos, olha, o reino que eu vim trazer é este. O reino, ou seja, o senhorio, deixa eu mudar essa palavra, porque reino às vezes fica uma coisa um pouco vaga, mas senhorio, deixa eu dizer algo mais ainda para os irmãos, além do senhorio, é a presença de Deus em todas as decisões da minha vida. É a presença de Deus dentro das decisões do meu pensar. É por isso que Jesus trabalha, ele não trabalha na dimensão do ato ou do fato, ele trabalha muito antes, ele trabalha na dimensão da atitude. É por isso que Jesus está dizendo, olha, vocês lembram que estava lá na lei? Na lei era não adulterarás. Só que Jesus, ele tira da perspectiva apenas da lei, e ele agora traz para a dimensão da atitude. E o que é uma atitude? É aquilo que está determinando as minhas ações. Eu sei, por exemplo, se uma pessoa é debochada, pela fisionomia dela. Se a pessoa é insolente, sabe aquele filho, quando a rebeldia começa a ter, e o pai fala com ele, dá as costas para o pai e balança os ombros, é insolência. Sabe, quando nós olhamos o que Deus está vendo de nós e o que Deus está vendo deste mundo, e o que Ele queria que seus filhos, seus discípulos, os seus seguidores vivessem, Ele não queria que esses discípulos, esses seguidores, vivessem sem o comando dEle, sem o senhorio dEle. Por isso, meus amados irmãos, quando nós falamos aqui, abordamos, nós falamos que precisamos ter uma mente disciplinada, precisamos ter um corpo disciplinado, e agora, quando nós pensamos nesse compromisso conjugal, qual é o primeiro princípio que Deus estabelece no compromisso conjugal? O compromisso conjugal, matrimonial, Deus fez para ele ser indissolúvel. Indissolúvel. A perspectiva divina, ou seja, o propósito de Deus para a vida conjugal, e é por isso que ele diz aqui, ó, o que Deus uniu. Aí você vai dizer, mas tem tanta separação que não foi Deus que uniu. Deixa eu dizer duas coisas. Primeiro, a instituição casamento é abençoada. Eu vou repetir, a instituição casamento é abençoada. E eu vou repetir mais uma vez, a instituição casamento é abençoada por Deus. Foi Deus quem criou.
E o casamento foi algo que Deus criou antes da entrada do pecado. Foi Deus que criou o homem, foi Deus que criou a mulher, e foi Deus que uniu os dois. Aleluia! Então tem uma mão aqui, tem um propósito aqui, tem um projeto aqui que não nasceu no ser humano, não nasceu no mundo, nasceu no coração de Deus. O casamento agora, abençoado por Deus, por isso que o versículo 9 de Marcos 10 diz o que Deus uniu. E a palavra unir aqui é cimentar. A palavra unir aqui é transformar dois em um. É unir duas pessoas. E biblicamente, quando Deus uniu o homem e a mulher, Ele une para toda a vida. E Ele coloca uma lei, até que a morte os separe. No pensamento de Deus, na mente de Deus, no propósito de Deus, no plano de Deus, Deus não quer, Deus não fez o casamento para ele ser desfeito no andar da caminhada do casal. Aleluia. Por quê, meus amados irmãos? Porque Deus fez algo tão maravilhoso que ia ter 3 tipos de unidade. A primeira unidade no casamento seria a unidade espiritual. Eu, quando oriento os jovens que estão namorando, eu digo sempre, o namoro não pode começar naquilo que Deus não mandou começar. Deus começa a trabalhar com unidade espiritual. E quando nós trabalhamos primeiro na dimensão espiritual, porque o mundo ele não trabalha na dimensão espiritual, o mundo trabalha primeiro na dimensão física. E haja vista tantas misérias, maldades, pecados no mundo, que tudo vem e desarranja tudo. E você pai, você mãe, você vó, nós obreiros, nós precisamos ter isso na nossa mente, que sempre o princípio de Deus começa pelo espiritual. Da vida, das coisas que são importantes na vida. E da vida do ser humano. Por isso, há poucos dias aqui num dos cultos de quarta-feira, eu falei da dimensão da vida no sopro que nós temos. Na perspectiva, na sensibilidade que nós temos. E se você, teu coraçãozinho está batendo, teu pulmão está funcionando, teu rim está funcionando, a tua mente, os teus olhos estão me vendo, é porque há uma estrutura espiritual dentro deste templo que faz com que esta condição, esta vida aconteça. A tua vida está acontecendo. Oh, glória a Deus. Nós estamos aqui com vida, com energia, com saúde. O segundo princípio que Deus fez o casamento, além da unidade espiritual, tem a unidade social, emocional. Que o mundo trata apenas como uma paixão. Mas ela vai. E a perspectiva, quando a gente conheceu, eu lembro muito bem do dia que eu conheci minha esposa. Eu lembro muito bem do que tocou no meu coração. E eu orava a Deus para me casar. E eu orava a Deus e meus pais. E todos os pais e mães aqui, o esposo e esposa, que casaram-se na presença de Deus, oravam. Agora eu disse que o casamento é abençoado, independente de você ser crente ou não. Eu disse que o casamento é abençoado, independente de ser crente ou não. Quantos casamentos de não crentes que você admira? Eu tenho pessoas não cristãs, não crentes, que têm um casamento lindo, maravilhoso, que vivem bem, que já estão casados há 30, 40, 50 anos, porque eles estão debaixo da bênção maior de Deus. Agora, quando nós temos um casamento em Cristo Jesus, então a primeira dimensão que é levada em consideração é espiritual, a segunda social, emocional, e a terceira é a física, na unidade. Aonde acontece
o maior período de intimidade de duas pessoas. Por isso que o propósito, quando Deus cria a indissolubilidade do casamento, Ele cria para toda a vida, constituindo a forma legítima para a expressão santa, para a expressão da sexualidade que nós, seres humanos, temos. A sexualidade não é pecaminosa dentro do casamento. A sexualidade dentro do casamento, ela é santa, ela é abençoada, ela é dada por Deus, ela é, olha irmãos, para o bem da pessoa, para o bem do outro. Nós vamos ver a Bíblia trabalhando com isso em vários aspectos. Vários aspectos, a palavra de Deus trabalhando nessa questão da sexualidade. É que muitas vezes usa-se um tabu e não se fala nisso, e aí deixa, e a perspectiva que vem, daí a criança vai aprender com um menininho malandro lá do colégio, e o pai e a mãe não sentam com ele e dizer, a expressão de amor que você veio ao mundo foi meu e da minha mulher. Foi uma expressão que Deus nos deu, você. Oh, aleluia. E aí o filho se sente amado, a filha se sente amada, porque ele sabe que ele é fruto do amor e da intimidade daquele pai. Agora, meus amados irmãos, quando no compromisso conjugal há uma quebra deste compromisso, quando Jesus está falando, os fariseus quiseram interrogá-lo e dizendo, escuta, Jesus estava ensinando seus discípulos, e aí os fariseus perguntaram, é lícito ao homem repudiar a sua mulher? E aí Jesus disse, vocês conhecem a lei. O que estava escrito lá na lei de Moisés? Sim, Moisés deu carta de divórcio. E por que ele deu carta de divórcio? Ele disse, a carta de divórcio dada no período da lei de Moisés é porque o coração daquele povo, ele não estava de acordo com o coração de Deus. E hoje, meus amados irmãos, hoje, infelizmente na nossa sociedade, e eu quero deixar os irmãos que passaram pelo divórcio, deixa eu fazer um parênteses aqui, os irmãos que passaram pelo divórcio, os irmãos que recasaram, deixa eu trazer um parêntese para vocês aqui nisso, porque às vezes pode ser que vocês também me interpretem de alguma maneira, e eu quero dizer que quando eu falo aqui, eu falo do padrão perfeito. Quando a gente pensa no recasamento ou no divórcio, a gente fala do padrão humano. Que às vezes você pensou que era a solução, ou às vezes, mas eu quero reafirmar que o padrão perfeito de Deus é um só. Ele não mudou. O nosso padrão humano, ele muda. Eu lembro no Brasil, eu lembro nas sociedades, se a gente estudar as culturas, como é que esse assunto foi tratado nas culturas? Mas deixa eu te trazer para o texto, então você pode ficar tranquilo que você está salvo, viu? É isso que eu quero te tranquilizar. Você está salvo em Jesus, porque você entrou debaixo da grande misericórdia do Senhor. Amém? Então, eu sei que nós hoje, nas nossas igrejas, nós aceitamos irmãos que estão recasados, que tiveram divórcio, que passaram por esse período. Mas o que eu quero deixar claro, e que o Espírito Santo coloca no meu coração, é que, e mais adiante eu vou trazer aqui, qual é a justificativa que Jesus traz e apresenta para o divórcio. Mas a grande maioria hoje, dos cientistas sociais, eu não preciso nem ir para a Bíblia, eu posso pegar cientistas sociais, eu posso pegar educadores sociais. Há ele já é falecido, eu li muitos livros dele, que ele se chama, um japonês chamado Isami Chiba, e ele um dos livros mais famosos do Isami Chiba, na época em que eu era professor e que nós como educadores muito trabalhamos com isso, chama-se Quem Ama, Educa. E eu estava assistindo uma palestra de Isami Chiba, quando ele foi questionado nessa questão da desestrutura, e ele como um cientista, como um educador, ele disse assim, eu estou casado com a minha esposa há 40 anos. E ele disse, eu não vou trocar de esposa.
É um princípio que eu tenho na minha vida. A cultura japonesa é uma cultura muito solidificada, então são princípios de famílias. Os cientistas, os educadores, quem está num compromisso, irmãos, não é a mídia, não. Não vão atrás do que a mídia fala, do que as novelas falam, e aí é que é o problema nosso, que muitas vezes nós somos tão influenciados por este mundo pecador, por este mundo pecaminoso, que nós achamos que aquele é o modelo para nós seguirmos. Quando Jesus estava dizendo para os fariseus, não, vocês sabem o que está na lei, mas eu vou além do que está na lei. Oh, aleluia! Sabe por quê, meus amados? Que eu tenho dito aqui que o plano de Deus, ele é um plano elevado. Ele é um plano de céu, ele não é plano de inferno. Ele é um plano de Deus, não é plano do diabo. E as consequências, esses cientistas são unânimes em afirmar o quê? Que há consequências na desestruturação do casamento. Que consequências são essas? De desestruturação familiar. Drogas, alto índice de suicídio entre jovens e adolescentes, disseminação da violência urbana. Vocês podem pegar, vocês podem ver, e os irmãos sabem, quando se converte uma pessoa que viveu e que vive um mundo desestruturado, ele vem e lá atrás, lá na sua infância, lá na sua adolescência, teve algo que desestruturou a sua vida. Ou foi um problema conjugal, ver os pais estarem em conflito, ver os pais estarem brigando, ou ele procura uma saída e a droga é uma fuga, irmãos. E isso tudo faz parte de pessoas que têm uma vida desestruturada ou que quebra o compromisso com o casamento. Qual é a justificativa que Jesus traz? Ele diz, a não ser por causa da prostituição, pode ser dado o divórcio. Isso nós vamos encontrar no capítulo 5, versículo 32, que nós acabamos de ler. Nós vamos encontrar mais uma vez lá em Mateus, capítulo 19, versículo 9. E aqui, quando Jesus está falando em Marcos, ele está dizendo, pela dureza do vosso coração vos deixou escrito este mandamento. Versículo 6, se você ainda está com a Bíblia aberta aí, tem um porém. Oh, aleluia. Porém, desde o princípio, Deus os fez. E agora nós estamos vivendo um versículo como este aqui, meus amados. No tempo em que nós estamos vivendo, e eu quero, em outros momentos, entrar nessa questão da homossexualidade, de outras áreas. E qualquer dia, vocês se preparem, nós já estamos tendo no Brasil pastores sendo presos por estarem pregando este versículo. Este versículo e outros versículos. Obreiros, nós estamos sujeitos por dizermos isso. Agora, o que Jesus afirmou está aqui. Desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Aleluia. E ele diz mais. Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. E serão ambos uma só carne. Quando Jesus menciona, um pouquinho antes, qual é a causa, e ele menciona aqui no Evangelho de Mateus, e eu quero que os irmãos, nesse tema, me ouçam orando em espírito, porque a nossa mente, ela está normalmente muito sujeita às vozes que tem no nosso mundo, mas eu espero que o Espírito Santo me ajude a colocar para os irmãos esta questão, de uma forma que seja de acordo com o que a palavra de Deus quer. Quando ele diz, a partir do versículo 27, que ele diz, não cometerás adultério. E se nós olharmos a prostituição, o adultério, isso aqui inclui qualquer outro tipo de imoralidade sexual. O termo grego aqui é porneia, para prostituição.
É por isso que vem toda a área do esgoto satânico da pornografia. Por isso que vem toda essa área que hoje ela é colocada à disposição, é explorado. Hoje se fala tanto em valorização da mulher, mas muitas vezes, o que tem o corpo de uma mulher com um carro? O que tem o corpo de uma mulher com determinadas coisas que a mídia chama atenção, só que o que os marqueteiros têm lá no coração deles? Eles têm dentro do coração os princípios satânicos da pornografia. Para despertar o desejo de você adquirir um bem por causa do corpo de uma mulher. E vice-versa também. Hoje, nós temos o sentido masculino também disso. Agora, quando nós olhamos o adultério, a imoralidade sexual, nós vamos também ter uma atenção aqui, meus amados irmãos. O divórcio que vem por esta razão, na Bíblia, se o ofendido, se a vítima perdoar, ele pode restaurar o seu casamento. Quantos casais que no ministério pastoral nós já enfrentamos e já orientamos, e quando acontecia isso, que havia um perdão verdadeiro, agora tem que ter um arrependimento verdadeiro também. Tem que ter um arrependimento verdadeiro também. Porque, meus queridos irmãos, no caso, e quando a gente fala da infidelidade conjugal, depois do casamento, vamos dar uma olhadinha como é que era no Antigo Testamento. Se nós vivêssemos no Antigo Testamento, vamos em duas referências. Primeiro, Levíticos 10, 20 e o verso 10. Levítico 20 e o verso 10. Olha como é que era a lei. E se isso acontecesse, e não era só nesse caso, mas tinha outros casos. Essa primeira referência exigia não só a dissolução do casamento, mas exigia a execução dos envolvidos. Olha o que diz. Os irmãos estão achando aí Levíticos 20, 10? Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Era pena de morte no meio da nação de Israel. De tão grande que era o pecado. Se nós formos agora, Deuteronômio 22 e 22, um pouquinho adiante. Deuteronômio 22 e 22. E quando Moisés escreve o livro de Deuteronômio, ele está repetindo a lei para uma nova geração que estaria entrando na terra prometida. E eu estou repetindo o que Deus quer para esta geração que vai entrar no céu. Para esta igreja que vai entrar no céu. A igreja de Alvorada vai entrar no céu. Aleluia! E é por isso que nós estamos aqui, orando e ouvindo a palavra de Deus. E aprendendo, porque Jesus ensinava os seus discípulos. E lá diz, em Deuteronômio 22 e 22, quando um homem for achado deitado com uma mulher casada, com o marido, então, ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim, olha o que Deus manda Moisés dizer. Assim tirarás o mal de Israel. Irmãos, o mundo hoje tem sublevado as questões do adultério. Agora, o que Jesus ensina aos seus discípulos? Quando nós olhamos, porque a pergunta dos fariseus era sobre o divórcio. A justificativa foi pela dureza do coração do povo de Moisés, do tempo de Moisés. E normalmente as separações existem pela dureza de coração. Hoje em dia é muito comum. Eu até gosto, mas eu não quero mais. É dureza de coração. Hoje, as justificativas para um divórcio, eu às vezes, quando estou falando para casais e para família, eu chego a dizer que os desentendimentos são pelas coisas mais ínfimas.
como pegar uma pasta de dente e um que aperta embaixo e dá briga porque o outro aperta em cima. E se vocês olharem, por coisas tão ínfimas, acaba desaguando algo que é terrível na vida deles e na vida dos filhos. Agora, quando nós olhamos esse tema da perspectiva, mais duas coisas interessantes aqui. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vamos ver que a execução era das partes. E isso, é claro, que deixaria o cônjuge inocente livre para casar-se de novo. Aqui poderia ter um recasamento. Quando Paulo ensina também a igreja de Roma, capítulo 7 e o versículo 2. Lembrando que o capítulo 7 de Romanos, e como é bom a gente estudar a Escritura, a Bíblia Sagrada, também levando em consideração o contexto. Se vocês olharem os capítulos 1 e 2, o capítulo 1, Paulo está falando em Romanos sobre o pecado da humanidade. E eu quero dizer algo aqui enquanto os irmãos estão folheando a Bíblia, espero que seus ouvidos estejam atentos, que nós estamos vendo, tanto na área conjugal como em qualquer outra área de pecado, a ira de Deus se levanta. Pode ler depois todo o capítulo 1 de Romanos. E Deus pune o pecado com o pecado. A ira de Deus está presente. Eu vou trazer alguns princípios que estão em Romanos para nós estudarmos. No capítulo 2, Paulo chama a atenção de que os judeus também pecaram, porque os judeus achavam que porque eles tinham a lei, eles seriam julgados diferente. Mas quando o apóstolo Paulo leva eles ao conhecimento do Evangelho, o Evangelho, a boa nova de salvação é para o judeu também. Os judeus acharam que já estavam salvos porque eles tinham o privilégio da lei. Capítulo 3, todos pecaram. Versículo 23 de Romanos, e destituídos foram da glória de Deus. Todo mundo pecou, todo mundo é pecador. Capítulo 4, Paulo fala da grande bênção da fé de um homem chamado Abraão, e que através dessa promessa Deus vai fazer-nos herdeiros da sua graça e da sua salvação pela fé. No capítulo 5, nós vamos estar tendo a nossa fé em Deus e a graça de Deus nos justificando, Jesus fazendo o seu sacrifício maravilhoso lá na cruz do Calvário. E daí você vai dizer, mas pastor, o que isso tem a ver? Eu tenho a ver sim, porque a separação, as brigas, as contendas, tudo que leva ao divórcio é proporcionado pelo pecado. Justificativa para o recasamento é o adultério. Mas todas as outras manifestações que estão presentes numa separação, elas são de pecado. Da natureza pecaminosa, porque quem está numa vida espiritualmente, ele vai lutar pelo seu casamento. Ele vai guerrear pelo seu casamento. Ele vai ir até o fim e Deus vai restaurar. Capítulo 7, versículo 2. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, falando que nós vamos servir a Deus numa novidade de espírito. Por isso, irmãos, por isso eu apelo, eu clamo, eu prego, eu ensino, eu oro, eu vou fazer de tudo como pastor dessa igreja. Por isso, para que o quê? Nós venhamos servir a Deus em novidade de espírito e vida. Em nome de Jesus. Agora, quando Paulo está falando aqui, ele está falando, irmãos, a lei tem domínio sobre o homem em todo o tempo que ele vive? Ele disse, não. Aí ele dá um exemplo. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Deixa eu dizer um princípio aqui, para que os irmãos entendam. Princípio de autoridade de Deus. Deus é o cabeça. Quando a gente vai lá em Efésios, esses dias eu falando com alguém, eu disse para ele, porque ele está enfrentando uma luta com seu filho, de apenas 14, 15 anos de idade, eu disse, é o princípio da autoridade. O princípio da autoridade de Deus é o cabeça do homem. Por consequência, é o cabeça do lar.
e a submissão da mulher, não que o homem tenha que usar a mulher como capacho, não é isso que a Bíblia está dizendo, não que nós tenhamos atitudes machistas, porque às vezes tem gente que interpreta isso aqui, diz, o apóstolo Paulo é machista, não gosta de mulher, e aí outros dizem, ele nem casado era, mas não é isso que o contexto da palavra de Deus está dizendo, ele está dando um princípio, ele disse, o homem é o cabeça da mulher, a mulher está na mesma missão, a submissão de Efésios é estarem ambos olhando para a mesma missão, por isso que lá a Bíblia diz, é melhor serem dois do que um, porque a missão do casal, irmãos, a missão da esposa, a missão do esposo está focada, não é na infidelidade, por isso que agora, quando nós trazemos os princípios da palavra de Deus, tanto que nós vamos ver em Romanos, quanto que nós vamos ver, não dá tempo mais para mim ler, mas você pode ler o capítulo 7 de Romanos, e depois você pode ir lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39, o que a palavra de Deus está segurando? Se ainda um dos cônjuges vive, a pessoa, numa forma de vivência nova, ela pode estar cometendo algo que desagrada a Deus. O que Paulo está dizendo? Ele não está, e na nossa sociedade não está proibido o recasamento, na lei da nossa sociedade, mas na lei e nos princípios de Deus, Deus quis preservar aquilo que ele uniu inicialmente. Aí você vai dizer, eu não vivia na presença de Deus, eu não tinha, eu errei, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, eu quero rapidamente trazer algumas recomendações. O que nós queremos? Queremos que seja evitada a infidelidade conjugal, que esse pecado cruel, que afasta as pessoas, que dão o fim ao relacionamento, que ele seja lutado para que não haja infidelidade. Irmão e irmã, cuide. Mas eu trago aqui algumas recomendações. A primeira recomendação pastoral que eu dou para a igreja, para os obreiros, para todos nós, é que nós cremos ser permissão bíblica, a permissão em dois casos. Primeiro, de relações sexuais ilícitas. Eu tinha um outro slide que ele estava mais bem organizadinho aqui. Eu acho que pegaram o slide, mas não tem problema. Tá claro aqui. Primeiro, no caso de relações sexuais ilícitas praticadas pelo cônjuge, conforme Mateus 19:9. Segundo, no caso de casamento misto, em que o cônjuge não crente abandona o crente. Isso aqui eu tiro da nossa declaração de fé. Todo membro da Assembleia de Deus, ele tem que conhecer isso. De acordo também com Coríntios 7:15. Outra recomendação, a indissolubilidade dos laços conjugais deve ser pregada e ensinada com ênfase. Vamos estando em pé, irmãos. Daí você vai dizer assim, mas pastor Eliezer, nós já temos na nossa igreja muitas pessoas que não estão vivendo esse princípio. Mas mais uma vez eu vou reafirmar, todos aqueles que não puderam viver o princípio estabelecido inicialmente por Deus, estão aqui debaixo da misericórdia de Deus. E é ela que se levantou toda manhã. E eu não quero que ninguém aqui tenha o senso de condenação, porque da mesma forma que o adultério é um pecado, a mentira é pecado. Aliás, a mentira, ela se iguala ao pecado de feitiçaria. Então, se você mente, você é um feiticeiro também. E se você mente, você tem que entrar debaixo da misericórdia de Deus e pedir, Senhor, perdoa o meu pecado. Alguém que está vivendo, que passou pela separação, nós como igreja,
nós como obreiros, nós como pais, nós, seja qual for a dimensão que for, nós vamos continuar ensinando o padrão maior de Deus. E qual é o padrão maior de Deus? Que os laços conjugais não sejam rompidos. Você está conosco nisso? Você crê nisso, meu irmão? Quantos pais que às vezes sofrem por um filho que casou, entrou lindo na igreja, meses. O mundo, eu poderia lembrar aqui de um exemplo. Eu lembro quando o Ronalducho casou com a Cicarelli. 23 dias durou o casamento deles. Fizeram uma pompa, vocês lembram, na Grécia. Poucos dias depois terminou. É diferente aqui. Eu fico muito preocupado quando sábado chega e que entram nesse altar aqui, que sobem aqui 2 jovens e que vão se unir na presença de Deus. O que segura casamento não é a beleza física. A beleza vai passar. O que segura casamento não é dinheiro. O dinheiro pode faltar. O que segura casamento é um pacto, é uma palavra, é um voto. Oh, aleluia. É um voto feito diante de Deus. Aleluia. Este voto, por isso, noivos em preparação para o casamento devem conhecer bem o padrão perfeito de Deus como meta a ser alcançada. Esse trimestre a lição de domingo passado era pais tementes a Deus e filhos rebeldes. Pais zelosos. Mas tem tido uma série de lições maravilhosas. Qual é a outra recomendação que eu dou? Pastoral, o sim dos noivos deve ter esse peso para que os abençoemos. Pai, mãe, que os seus filhos estão buscando um relacionamento, ore muito com eles. Mas não espere que eles estejam adultos para orar. Ore do tamanho desses que estão entrando aqui agora. Ore do tamanho deles. Deus prepara um bom esposo. Deus prepara uma boa esposa. Porque muitas vezes os nossos netos depois vão amargurar. Porque, eu vou concluir aqui, o divórcio na ótica bíblica, uma tragédia. Nunca é uma solução alegre e universal. É uma possibilidade restrita, permitida com tristeza, como exceção. E por isso, deve-se fazer sempre o máximo de empenho para reconciliar e restaurar as famílias. Eu orava hoje e pensava no curso Casados para Sempre. Cadê o Luciano? Ontem ainda a gente conversou. O curso Casados para Sempre tem feito e tem um efeito maravilhoso. Sexta-feira tem uma formatura. É isso, irmão Luciano? E já novas turmas nós queremos. Se você está enfrentando o problema conjugal, vem para o curso Casados para Sempre. Venha. E Deus vai ajudar você. A nossa igreja oferece aquilo que precisamos. Mais do que isso, devemos ensinar que mesmo quando houver adultério, que são necessárias paciência e oração pela restauração. E quando ocorre o recasamento, recomendamos a modéstia, o comedimento, a discrição, próprios de alguém consciente da maneira sob a qual está se realizando essa nova união. Às vezes eu tenho que barrar aqui na igreja, gente que quer entrar aqui de véu, de noiva. Eu digo véu e a pureza é quando é o primeiro. É quando se cumpre o propósito pleno de Deus. Os demais, a gente tem que entender que nós estamos vivendo a misericórdia de Deus.
Eu sei que eu passei um pouquinho do horário. Eu sei que você está em pé, talvez na tua mente, no teu coração. É um dos temas que muitos pastores evitam no púlpito. Mas eu não evito nenhum texto da Bíblia. Eu não evito nenhum texto da Bíblia. Mas eu peço a graça de Deus, para que nós como igreja, venhamos entender que Deus tem um plano maravilhoso para nós. Deus tem um plano maravilhoso para o teu casamento. Pague o preço, meu irmão. Não deixe brecha para o inimigo entrar. Não dê nenhuma brecha. Eu teria que falar muito do ciúme, que é brecha. Eu teria que falar muito de muitas áreas. Aliás, nós com o Departamento da Família temos falado algumas coisas. Mas eu oro para que a igreja compreenda. E mais do que eu falando, que o Espírito Santo nos use para falar. Você conhece alguém que passou pelo divórcio? Conhece? Então vamos orar por eles. Você conhece alguém que está casado há 40, 50? Eu já celebrei cerimônias de 65 anos de casamento. Unidos naquilo que Deus falou. Mas talvez você já enfrentou, talvez um filho, uma filha, alguém conhecido, enfrentou a tristeza de uma traição, de uma separação. Eu quero te dizer que você agora faz parte de uma grande família. Orando uns pelos outros. Entra no manto da misericórdia do Senhor. Vamos orar. Oh, aleluia. Deus, nós aprendemos o que Tu nos ensinou sobre a vida conjugal, o relacionamento conjugal. Nós não temos tempo e nem condições humanas de expressar, mas o Teu Espírito nesta noite está aqui. O Teu Espírito nesta noite tem falado. Não é um tema muito fácil, Senhor, mas na Tua ótica, não permita nesta igreja, não permita entre os obreiros, não permita entre os casais, não permita entre as famílias que haja separação, que haja contenda. Senhor Deus, dá um espírito de compreensão, dá o espírito de perdão, dá o espírito de amor, aleluia. Derrama sobre nós a bênção do casamento, a bênção da fidelidade. Não deixa que entre no coração dos homens e das mulheres desta igreja qualquer espírito, Senhor, qualquer espírito, ó Deus, que venha tirar deles o bem mais precioso que eles têm, que é a sua fidelidade. Tu fizeste o casamento, é uma instituição tua, Deus. Por isso nós sabemos que Satanás, ele luta. Nós sabemos que o sistema mundano hoje, inclusive, está indo além do que a união de um homem e de uma mulher. Guarda os nossos filhos, ó Deus. Guarda os nossos filhos desta onda homossexual, homoafetiva. Guarda os nossos filhos, ó Deus, de viverem e se desvirtuarem no comportamento dado por Ti. Guarda as nossas casas, ó Deus. Guarda a Tua igreja, Senhor, das investidas malignas, ó Deus. E nos firma na Tua palavra, nos firma na Tua graça, nos firma no Teu amor. Assim nós oramos e assim nós cremos, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos, as irmãs, que se recasaram, ó Deus. Abençoa que esta união, eles restituam, Senhor, os princípios da Tua palavra. E que eles possam ter os filhos, os enteados, as enteadas, como filhos do seu coração. E que não haja, Senhor, nada que destrua essas famílias. Rabagai, Xandarabagaia. Eu me levanto nesta noite, Senhor, como intercessor e como um sacerdote,
nada que destrua as famílias, ó Deus. Que as crianças sejam criadas no teu temor e na tua graça, e que nós venhamos logo, Senhor, ir para o céu, para que todos nós estejamos livres deste mundo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos querem lutar pelo seu casamento? Quantos querem lutar pela sua família? Pelo casamento dos filhos? E se tu tem um conhecido que está divorciando, que está separando, não te acomode em dizer para ele que o Senhor restaura. Em nome de Jesus, que o Senhor ajuda, que o Senhor abençoa. A família é algo precioso de Deus. Amém?